Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, o nosso canal é da Moraes Consultoria, Segurança e Medicina do Trabalho. A gente vai trabalhar com um videozinho aqui, um tutorial que a gente vai falar sobre como elaborar um simples PPRA, certo? Então aqui a gente tem um modelo padrão que utilizamos para fazer o nosso trabalho, certo? E aqui é a capa, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o nome da empresa, a data de vigência, a data de validade, certo? Primeiro passo, você tem que fazer a apresentação da empresa, descrição, introdução e responsabilidade, conforme a NR9 pede. Depois, pessoal, a gente parte para a apresentação da NR9, a gente vai falar um pouquinho aqui da empresa, dos riscos ambientais, um pouquinho do PPRA e do que ele se trata, do que se serve. E na próxima página, a gente coloca aqui a descrição, tá, da empresa. Por que essa descrição, pessoal? É importante a gente saber essa descrição, onde a gente vai saber CNPJ, a atividade, certo? E as atividades secundárias, para a gente achar o KNAI e descobrir aqui qual o grau de risco e qual grupo ele pertence, para a gente dimensionar a CIPA, o SESMIT e entre outros. Essa empresa aqui tem 24 colaboradores, então ela é obrigada a executar e elaborar a CIPA, conforme a NR5 solicita. Temos aqui também, pessoal, a introdução. A introdução é a norma regulamentadora que vai falar de aspectos gerais da NR9 e do PPRA, responsabilidade do empregador, a diretoria e gerência pessoal que fica responsável aí para executar o cronograma de ações, que quando a gente elabora o PPRA, tem os cronogramas de ações para ser seguido. Se não ser seguido, não tiver assinatura, não tiver conclusão, o PPRA fica aí inválido durante o ano. Análise de risco, como que a gente fez a análise de risco no ambiente de trabalho, se foi qualitativa ou como que foi realizada. Riscos físicos, tá? A gente entra aqui um pouquinho dos riscos físicos para que o proprietário da empresa, o responsável, saber o que é. Os químicos, nada mais é que todos os tipos de risco químico aí, poeiras, névoas, fumos, neblinas, gases e vapores. Biológicos, ergonômicos de acidente. Usamos aqui também, pessoal, a avaliação quantitativa para executar um PPRA e também a qualitativa. Para quem não sabe, pessoal, a quantitativa é quando a gente consegue mensurar, ou seja, fazer uma avaliação de ruído e emitir um laudo. Você mensurou a quantidade exata de decibéis de ruído que está naquele local. A avaliação qualitativa, pessoal, nada mais é que eu ir lá, colocar o meu aparelho, fazer a aferição e anotar e colocar no documento, sem ter documento algum para provar essa avaliação. Tranquilo? Aqui, pessoal, a gente coloca algumas siglas, por quê? Conforme nossos documentos são documentos que usam muitas siglas, muitos nomes um pouco realmente complicado, então eu coloco aqui algumas siglas para o pessoal servir como dicionário, para o pessoal entender melhor o nosso trabalho. Orientações gerais, a gente trabalha com campanhas educativas também em cima do PPRA, treinamentos que a gente fala conforme funciona isso daqui, tá? O treinamento aqui no PPRA, tranquilo? Então vamos lá. Palestra educativa, controle de avaliação de resultado, mapa de risco, ordem de serviço, em caso de acidente como proceder, reunião ordinária da CIPA, ficha de controle de EPI, tá? Para o proprietário entender bem o que é isso aqui, utilização de EPI, tranquilo? A gente fala um pouquinho de primeiros socorros também e os riscos ambientais, e também a gente fala no PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, para que realmente é um interligado com o outro, vem o PPRA com as avaliações de risco, levantamento, reconhecimento, e depois o PCMSO na parte dos exames e da saúde ocupacional. PPP, pessoal, perfil profissional previdenciário, isso aqui também é muito importante, para quem entende um pouquinho das normas do INSS aí, o PPRA é vinculado, ou seja, o PPP é vinculado com o PPRA, então você tem que dar essas instruções aí no PPRA, que fica mais claro para o proprietário. A gente fala um pouquinho também do LTCAT, porque querendo ou não, é um documento linkado aí ao PPRA. O PPRA a gente costuma dizer que é o pai de todos, né? Então realmente então a gente fala um pouquinho de cada um. Agora aqui, pessoal, temos a assinatura aqui do responsável pela elaboração do programa.
Responsável pela implantação, a gente vai falar aqui, ou seja, a Moraes Consultoria Segurança e Medicina do Trabalho, ela é a responsável por esse documento, e a empresa aí que a gente fez o levantamento. Aqui, pessoal, a gente faz o dimensionamento da CIPA, ou seja, para a gente colocar aqui que está sendo obrigada conforme NR5, tá? E mostra aqui no quadro 1 da NR5 da CIPA que aquela empresa tem que constituir a CIPA. Dimensionamento do SESMIT também, nesse caso aqui não foi necessário, através do risco de grau 3. Objetivo do programa, a gente fala também, em cima das normas aqui do Ministério do Trabalho, da portaria 3.214. E logo adiante, pessoal, a gente vai falar um pouquinho a seguir as diretrizes do PPRA, certo? Que isso aqui é padrão para todos os PPRAs, que não pode ser mudado. Então vamos lá. E logo aqui embaixo, pessoal, a gente vai entrar para a parte aqui, uma das partes muito importantes no PPRA. Por exemplo, a gente vai fazer avaliação de riscos, de colocar o setor, função, número de colaboradores posto, EPIs utilizados, tá? Se os EPIs são eficazes para essa atividade, descrição da atividade, quais são os riscos, risco da atividade, medida de controle, orientações de segurança do trabalho e as avaliações aqui a gente coloca, tá, pessoal, com limite de tolerância do lado que algumas fotos mostram nas atividades. E em seguida aqui a gente coloca mais, que são várias funções, vários tipos de riscos. Então vamos lá, pessoal, e aqui no final a gente tem aqui o cronograma de ações, onde vai vir o nome da empresa, o endereço, qual a atividade. E depois a gente vai colocar algumas ações aqui para ser tratado durante o decorrer do ano do PPRA. Por exemplo, exigir dos trabalhadores o uso de EPI diariamente. Coloquei uma data prevista, não quer dizer que a gente tem que realizar no mês de abril, mas se concluir, beleza. Data realizada, o proprietário vai colocar a data e a assinatura de quem fez isso aí. E assim por diante. Curso da NR5, trabalho na altura, porque nesse caso aqui o pessoal acessa ônibus, tem um trabalho na altura aqui, então a gente tem que colocar. Curso de prevenção da CIPA, como eu coloquei lá, que ela está obrigada, conforme o quadro 1 da NR5. Treinamento de prevenção de combate a incêndio, que é muito importante. Primeiro socorro. E prevenção de acidentes e ferramentas com ferramentas manuais que envolvem NR12. E para o final aqui a renovação do PPRA, que isso aqui também é muito importante. Então, pessoal, nesse cronograma de ações aqui, a gente tem que explicar bem, para vocês aí que estão iniciando, explicar bem aí para o proprietário da empresa que temos que assinar todos os documentos da baixa em todas as ações para concluir aí para o Ministério do Trabalho, certo? Conclusão, então você vai falar a conclusão aqui, como foi feita a conclusão do documento, do PPRA. E em seguida, pessoal, a assinatura dos responsáveis, tanto da empresa que é o cliente, da contratante e também da contratada aí para fechar o documento, tranquilo? Então, pessoal, esse foi mais um videozinho, um tutorial para a gente explicar como trabalha aí com o PPRA, certo? E o PPRA nada mais é simples, um documento simples, mas muito bem objetivo e eficaz aí para a empresa. E um beijo, um abração aí, até mais. Curta nosso canal aí, Moraes Consultoria no YouTube, e até o próximo vídeo. Obrigado, galera.